Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos de gatos. Não os relatos dos gatos, mas relatos sobre gatos. Bom, espero que vocês estejam bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Combinado? Então, beleza. Bora pros relatos de hoje sobre gatos que a gente ama. E o primeiro, lembrando que todos os nomes estão trocados de todos os relatos, e o primeiro relato é este daqui: Gatos Heróicos. É um moço que nos conta. Olá, Ana e assombrados. Eu moro sozinho há um tempinho. É uma casa bem humilde, mas é muito bom ter o meu cantinho e a minha privacidade. Eu tenho o costume de procurar relatos e vídeos sobrenaturais pela internet. Eu faço isso diariamente. Acho divertido procurar algo para me assustar. Além, é claro, do fator curiosidade. Porém, raramente me assusto ou fico com medo de algo que eu vejo por aí. No entanto, certa noite, assisti a um relato muito estranho e bizarro sobre uma casa assombrada. Confesso que nesse dia eu me senti um pouquinho mal com a história, pois ela não terminava bem, como a maioria delas. Terminava com a família indo embora da casa, pois a assombração não saía de lá nem com a ajuda de padres, de médiuns ou pastores, o que me deixou perplexo, pensativo e pior, assustado. Intimamente eu sabia que, seja lá o que fosse que tinha na casa do relato, permaneceria lá. Assombrações presas a ambientes dificilmente seguem as pessoas ou mudam de lugar. Por isso que às vezes existem prédios e construções novos ali, construções novas, que mesmo construídos recentemente são assombradas. Lembrem disso. No entanto, mesmo sabendo de tudo isso, outra coisa eu sabia. Nossos medos e sentimentos negativos podem atrair outras entidades. Fiquem atentos. E era isso que me preocupava. Eu sabia que se eu ficasse pensando muito, eu atrairia algo para minha casa. Mas por mais que eu tentasse, aquela sensação de medo, as lembranças não sumiram. Fui me deitar e tentar dormir. Orei, o coração se acalmou, mas as memórias não desapareceram. Aquele relato ficou martelando na minha cabeça, enquanto eu tentava dormir. Até que certa hora começou a chover, muito forte. As gotas de chuva pareciam grossas e constantes, o que me deu certa indução ao sono. E aí eu consegui dormir. No entanto, cerca de alguns minutos depois eu tive um pesadelo. Para ficar mais claro, antes de contar, eu vou explicar como é o meu quarto. Sem porta, apenas um lençol cobre a entrada. Eu durmo em direção a essa porta ou essa entrada, num colchão no chão. E foi aí que o pesadelo aconteceu. Eu sonhei que a cada relâmpago dado lá fora, a porta do quarto se iluminava, deixando à mostra, por trás da cortina, a silhueta de um homem ou uma mulher, eu não sei ao certo. Baixo, magrinho, aparentemente com cabelos compridos. Nas mãos um facão desses de cortar cana. Mas o pior de tudo era como ele movia a cabeça, para cima e para baixo, para frente e para trás, é isso? Mas era tão flexível que seu pescoço parecia quebrado, como se algo sobrenatural é que fizesse os movimentos. Meu coração disparava. Eu tentava gritar, mas nenhum som saía. No sonho, eu fechei os olhos, me senti um inútil, paralisado, com medo. Nada em mim se movia. Eu não conseguia raciocinar. Achei que fosse morrer. Eu estava me rendendo àquela maldita aparição. Foi aí que eu ouvi miados. Sim, miados de gato. Longos e altos. Só para deixar claro, eu tenho 4 gatos. Às vezes me tiro a paciência com as bagunças e artimanhas felinas, mas eu os amo. E depois dessa noite eu tive certeza que eles também me amam. Ao ouvir aqueles miados, a criatura pôs as mãos nos ouvidos, abandonando o facão que estava nas mãos.
logo ficou de joelhos, como se tentasse desesperadamente parar de ouvir aqueles miados. Ele sumiu e eu consegui me mexer. E aí eu acordei daquele pesadelo terrível. Olhei em volta para a porta, não tinha nada, né? Nada da criatura maldita. E senti algo nos meus pés. Os gatos, os meus 4 gatos acordados, sentados à beira dos meus pés, com as orelhas altas, atentos, olhando para a porta, arrepiados. Então eu entendi. Aquilo nunca tinha sido um pesadelo e eles sempre me protegem. Ai, meu Deus, eu vou arranjar uns 3 gatos para dormir no quarto comigo agora. Mocinha do céu, Marie, você pode ir lá pro quarto também. Não, a Marie cuida do escritório. Tá bom, Marie. Né? Gente do céu, olha só. Dizem que os gatos veem o lado de lá. E como do jeito que ele contou esse sonho, parece aquela coisa que, na verdade, ele estava no astral. Aquilo estava acontecendo realmente, mas do lado de lá, no astral. Né, coisas que a gente não consegue ver aqui no mundo físico, mas quando a gente dorme, a gente vê do lado de lá. E os gatos veem tanto lá quanto aqui. Então, eles meio que sentiram, viram e salvaram ele daquela coisa, credo. Próximo relato. O gato sumiu. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, meu nome é Fulana e vou contar um relato para vocês. Isso aconteceu no ano de 2002. Eu morava com a minha mãe e com a minha irmã numa casa onde muitas coisas sobrenaturais já aconteceram. Mas isso é outro relato. Nós tínhamos 2 gatinhas e as 2 tiveram filhotes na mesma época. Conseguimos doar todos os gatinhos. Um vizinho, sabendo que nós éramos as loucas dos gatos, nos levou um gatinho que abandonaram na casa dele, pois nós já tínhamos para quem doar ele também. O vizinho entregou o gato em uma caixa média, fechada, e disse para tomarmos cuidado, pois o gato era meio arisco. Nessa época eu namorava o meu ex-marido, que vou chamar aqui de Caio. Caio também tinha gatos e gostava muito dos bichanos. Ele todo metido, disse que pegaria e domaria o gatinho. Assim que o Caio pegou o gato arranhou fundo e mordeu, tirou sangue da mão dele e fugiu. Com muito custo, capturamos o gato e o colocamos na caixa de novo. Fizemos alguns furos na caixa para ele poder respirar, deixamos água e ração e um paninho quentinho para ele dormir. E fomos dormir também. Na manhã seguinte, fomos ver se estava tudo bem com o gato. E, para surpresa de todos, ele não estava na caixa e não estava em lugar algum. Viramos a casa de ponta cabeça e nada. O gato sumiu. Não tinha para onde ir. A casa estava toda fechada e a caixa ainda estava fechada. Nunca soubemos o que aconteceu com aquele gato. Opa, gente, mas peraí. A caixa era uma caixa com uma fechada, uma caixa simples, fechada, de sapato. Ele poderia ter saído e a caixa se fechado de novo. Realmente não tinha nenhum lugarzinho para o gato, porque gato sabe escapar muito bem dos lugares. Ele escala, ele se vira, abre porta se duvidar. Mas não ia fechar a porta, né? Se ele abre, ou que nem janela. A minha abre janela se não tiver com trinca. Mas a janela permanece aberta depois que ela abriu, entendeu? Ela abre, mas ela não fecha depois que ela abriu também, não, né? Então não tinha realmente nenhum lugar por onde esse gato fugir. Porque é uma coisa que às vezes parece que você vê os gatos e fala, mas gente, que jeito que esse gato entrou aqui que eu não vi? Né? Às vezes surge o gato, eu falei, se eu não estava lá fora, o gato está aqui dentro. Aí às vezes a gente pensa, gente, será que esses gatos se teletransportam de um lugar para o outro? Vai saber. Já aconteceu algo parecido com vocês? Manda o relato pra gente. Próximo relato. O gato e a bolinha dourada, é isso? Ou o gato é a bolinha dourada? Não sei, vamos ver. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, Matheus e queridos assombrados. Sou eu, a senhora fulana, outra vez. E hoje venho contar a vocês um relato ocorrido com a minha tia e um primo. Vocês aceitam viajar comigo até a cidade de Muzambinho no ano de 1960? Opa, mas é claro!
No ano de 1960, Terezinha, minha tia, tinha seus 10 anos de idade e seu primo e fiel escudeiro, Tadeu, tinha 9 anos. Eles não se desgrudavam. E naquela sexta-feira de quaresma, quando eles voltavam da escola, encontraram um gatinho preto novinho e levaram para casa da Terezinha no sítio. E logo ao chegar lá, Bento, meu avô, disse: Terezinha, esse gato deve ser da Dona Amélia, a vizinha. Vai entregar para ela. Terezinha e Tadeu foram levar o gato até a vizinha, porém ela não estava em casa. E os dois resolveram trazer o gato e levar novamente mais tarde. E assim fizeram. Brincaram com o gato até quase escurecer e foram levar o gato novamente à casa da vizinha. Chegaram na porteira, chamaram a senhora e não sei quem aqui achou uma bolinha pequenininha. Tadeu, não sei, achou uma bolinha pequenininha, pegou e colocou no bolso da bermuda. E nisso o gato simplesmente sumiu da mão da Terezinha como que por mágica. Hã? Peraí. Chegaram na porteira, chamaram a senhora e o Tadeu, acho, né? Achou uma bolinha pequenininha, pegou e colocou no bolso da bermuda. E nisso o gato simplesmente sumiu da mão da Terezinha como que por mágica. E aí a bolinha começou a crescer no bolso do Tadeu, rasgando o seu bolso, inclusive, e a bolinha caiu do bolso, rasgou e caiu. Porém, não chegou a cair no chão, e sim começou a flutuar e brilhar cada vez mais conforme crescia. Os dois saíram correndo daquela bola dourada que já estava enorme e a bola já estava enorme e os acompanhava. Eles chegaram na casa da Terezinha esbaforidos e chorando, no que Bento e Cecília foram acudir os dois. Eles relataram o que lhes contei acima. E a explicação de Cecília foi a seguinte: vocês acharam a mãe Douro, e se não tivessem tido medo e a seguissem, ela daria muitas riquezas, pois vocês são puros e conseguiriam pegar o ouro dela. Bom, Ana, esse foi o relato contado pela minha tia. Será que encontrando essa bola conseguiríamos pegar mesmo o seu ouro? E o gato? A mãe Douro era o gato? Também? Tipo, a mãe do ouro estava em forma de gato, porque eles acharam o gato. Ó. Aí quando ela estava com o gato na mão, a hora que ele pegou aquela bolinha dourada do chão, o gato sumiu imediatamente, como por mágica. E aí a bola começou a crescer no bolso dele e começou aquela bola dourada e o gato sumiu. Então o gato era a mãe Douro disfarçado? Não sei, que era para mostrar onde estava o ouro. Gente, então, não sei. Eu já ouvi falar da mãe Douro, mas não sei bem, né? Eu já fico pensando em sondas ufológicas e não sei o quê, né? Ia mostrar, mas, a gente fica com medo, né? Não é todo mundo que sabe, vamos seguir lá, que vai achar dinheiro lá, né? Não é todo mundo, então é difícil, né? Vai mostrar, como as crianças iam saber, ia seguir, dá medo, né? O negócio começa a flutuar, o gato some. Ai, mãe doce, se tivesse falado alguma coisa, eu ia atrás, mas fiquei com medo. Eu também não sei se eu ia atrás, não. Eu ia ficar meio ressabiada. Próximo relato. A santa trouxe o meu gato de volta. É um moço que nos conta. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Me chamo Fulano, sou de uma cidade do interior do Paraná, estudante de filosofia, recém-formado, tenho 34 anos e adoro gatos. Sempre tive como companhia gatos, desde que me entendo por gente. E esse apego com esses felinos manhosos e espertos me fizeram passar por uma situação que eu acredito ser sobrenatural. O ano era 2018, eu e minha família havíamos nos mudado para uma casa nova, bem maior do que a antiga, em um bairro bem gostoso de se morar,
com casas mais aconchegantes e com muitas árvores em seu entorno. Bom, como a mudança foi recente, fiz adaptações para o meu gato, que carinhosamente chamava de Zip. Coloquei telas em portões, cortei galhos de árvores para evitar que ele tivesse acesso à rua. Fomos acostumando-o a usar a caixa de areia em outro lugar e assim foi indo até a adaptação do bichinho. Depois de 6 meses nessa casa, a qual ainda resido, eis que ele desapareceu, nos causando uma enorme aflição. Procurei em redes sociais, andei por muitas ruas próximas, sempre assobiava, pois tinha acostumado ele com o meu assobio, e assim que ele escutava já vinha ao meu encontro, e infelizmente nada. Quem tem um animal de estimação perdido sabe que quanto mais tempo se passa, mais a agonia vai nos tomando e os pensamentos ruins também. Pois uma cidade relativamente grande, com um fluxo de veículos elevado, muitas ruas, pessoas ruins, podem ser fatores péssimos para um animalzinho perdido. Como havia dito anteriormente, eu sou estudante de filosofia e tinha uma amiga que cursava letras e espanhol na mesma universidade. E em uma conversa, ela me aconselhou a pedir para uma santa a volta do meu gatinho. Ela me contou sobre a santa em questão, La Santa Muerte. Acabei conhecendo por essa amiga um pouco sobre a santa e a língua espanhola, mas eu já estava tão desanimado que acabei não dando tanta atenção para isso no momento. Ana, eu confesso que havia tentado de tudo para encontrar o gato, e como o tempo estava passando, eu fui me acostumando com a ideia de que ele poderia ter sido levado por outra pessoa, sei lá, ter sido morto ou se perdido de vez. Passados 11 dias do seu desaparecimento, o meu coração apertado já dava indícios que eu deveria ir me acostumando com a ideia de que ele talvez não fosse voltar para casa. E passei a me culpar por isso, achando que fui um mau companheiro, fui omisso, que devo ter errado em algum momento. Bom, na madrugada do 11º dia, eu havia adormecido antes do horário costumeiro e não sei dizer nem a razão, mas acordei com a ideia fixa de que eu deveria rezar para a Santa Muerte. Pois bem, quase às 2 da madrugada eu levantei. Peguei o celular e procurei a mensagem que a minha amiga havia enviado com a oração para a santa. Me ajoelhei e pedi com lágrimas nos olhos que o meu gatinho voltasse para casa. Fiz a oração em espanhol e sentei na minha cama após o pedido. Não sei a razão, mas resolvi assoviar na minha janela. Fiz algumas vezes e me deitei, como já havia feito tantas e tantas outras vezes em vão. E não é que alguns minutos depois eu escutei um miado desesperado na porta. O som acordou a casa toda, pois sim, Ana, ele havia voltado para casa, mais magro, sujo e desesperado por comida e água. Não sei por quanto tempo eu chorei, agradecendo pela volta dele em segurança para casa. E sei que não foi apenas uma coincidência do destino isso ter acontecido. Após uma oração no meio da madrugada, né? Bem, após toda essa situação, passei a estudar espanhol e fiz uma caixinha de madeira, a qual ofereço balas e doces para Santa Muerte, e agradeço por ela ter me ajudado a fazer o zip e encontrar o caminho de casa. Olha só que interessante, La Santa Muerte, né? Ela é bem famosa no México, né? Muito interessante, e o gato voltou. Muito bom, que bom. Nossa, dá um desespero, né? Vamos para o próximo relato, que é este aqui. Um anjo trouxe a gata de volta? Olha que mais um caso parecido, acredito. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, meu nome é fulana. Ana, eu sou uma pessoa gateira de carteirinha. Eu amo gatos. Passei o ano de 2014 no Japão e quando voltei em 2015 resolvi me mudar novamente para o interior, já que a minha visão de mundo mudou muito lá no Japão. Eu arrumei um emprego numa escola e todos os dias eu saía do trabalho e ia para o meu curso técnico. Sim, desisti do bacharelado pelo técnico.
Os locais eram próximos e eu tinha que atravessar uma praça para chegar no meu curso. Acontece que certo dia eu saí do trabalho de noite e do meio do matagal daquela praça pulou um ser peludo, de olhos grandes e meigos. Uma gata, que vou chamar aqui de faceira. Já que chegando na minha casa, a coisinha meiga começou a morder a gente do nada e ela é assim até hoje. Do nada ela se zanga, louca, bipolar, mas a gente a ama demais. Enfim, faceira é mesmo faceira. Ela é esperta, independente e não pode ver um muro. Bem, a gente cercou toda a casa, já que lugar de gato é em casa, não na rua, onde podem se machucar. Certo sábado, eu acordei cedinho e fui para minha aula de japonês. Depois fui direto da aula para o culto, onde encontrei a minha mãe. A igreja ficava no final da nossa rua. No fim do culto, voltamos para casa e minha mãe chamou as crianças, ou seja, os 4 gatos e 3 cachorros, para lhes dar sachêzinho. Como sempre, todo mundo veio na velocidade da luz ao ouvir o barulho da colher nos potinhos, mas a faceira não apareceu. Ana, a gente revirou a casa toda e não achamos a bendita. Então concluímos o pior. Faceira deve ter passado por mim quando eu abri o portão, naquela manhã, e fugiu. Debaixo do sol do meio-dia, eu bati de porta em porta, perguntando se alguém tinha visto a minha gata. A gente postou no Face, mandamos mensagens para os protetores de animais da região, porque gateiros sempre conhecem os outros gateiros. E nada da faceira aparecer. Próximo da minha casa tem uma micro cachoeira e um riacho, com um pequeno bosque. Eu me enfiei no mato umas 3 vezes e nada de achar a minha gata. Ana, eu fiquei na frente do portão até meia-noite, chamando a faceira, com o sachêzinho, com a caixinha de areia dela. Então minha mãe disse para eu confiar em Deus e ir dormir. Eu tinha acordado muito cedo, caminhando no bairro todo, me enfiando no matagal. Eu estava exausta e acabei capotando na cama. Depois de orar e de chorar muito, né? Tá, e depois desse lenga-lenga, vocês devem estar me perguntando, né? Cadê o sobrenatural, mulher? Minha mãe tem o sono leve, Ana. O quarto dela fica nos fundos da casa, que é construída de comprido, sabe? Pois então, mamãe também estava exausta, mas não conseguia dormir profundamente. Ela ficava orando e pensando na nossa gata doida. Quando era de madrugada, ela ouviu um sussurro bem baixinho e ouviu algo passando na janela de alumínio, como se fosse alguém passando a mão bem devagar. Ela abriu os olhos na hora e veio a imagem da faceira em sua mente. E alguma coisa dizia para ir até a frente da casa. Então ela se levantou e foi até o portão. A rua estava deserta e meio escura. Interior, né? Quando ela olhou para o fim da rua, viu uma pequena silhueta branca andando em sua direção. E era a faceira, Ana. A bichinha estava vindo. E quando viu a minha mãe, correu para as pernas dela se esfregando. Gata desgranhenta. Quase nos matou do coração. Depois a gente reforçou ainda mais a segurança e essa desnaturada nunca mais fugiu. Mas enfim, Ana, quem é que sussurrou e acordou a minha mãe? A faceira estava ainda a uns 3 metros do portão quando a minha mãe a viu. Quem passou a mão na janela? Será que Deus enviou um anjo para acordar minha mãe? Eu creio de coração que foi o Senhor que trouxe a minha bipolar de volta. Ah, essas coisas acontecem. É muito legal, muito interessante. Né? O que teria acontecido? Então a casa estava fechada, ou seja, a gata não conseguiria entrar se a mãe dela não tivesse ido lá para abrir o portão. É isso, abrir para ela entrar. A casa é fechada, né? Pelo que eu entendi. Justamente para os gatos não saírem, portanto eles também não conseguem entrar. Próximo e último relato desta coletânea temática sobre gatos. Ah, esqueci de falar que é a segunda, né? Porque já existe uma coletânea temática de gatos, essa é a segunda. O que será que a minha gata viu? E é uma moça que nos conta. Oi, Ana e assombrados, eu me chamo Fulana e moro no litoral catarinense. Venho contar 2 relatos que aconteceram comigo e com a minha mãe e irmã.
Alguns anos atrás, na casa onde hoje moro com minha mãe e com minha irmã, viviam minha avó e meu avô, que estavam lutando contra um câncer. Ou meu avô que estava lutando contra um câncer. Ele estava em fase terminal e utilizava sonda para urinar. Essa mesma se arrastava, a sonda, né, se arrastava no chão quando ele teimava em andar pela casa, fazendo um som muito característico. Infelizmente, ele morreu um tempo depois. Minha avó se mudou e nós mudamos para casa após o divórcio dos meus pais. No começo foi muito difícil, pois a casa era muito velha e precisava de reformas. Nos primeiros meses que nos mudamos, sentimos energias muito pesadas em casa e a minha mãe não conseguia dormir. Diz ela que escutava o barulho da sonda do meu avô se arrastando pelo chão durante a noite. Porém, achamos que era referente ao luto, pois ela era muito apegada ao seu pai. Um tempo depois, resolvemos adotar uma gatinha e a chamamos de Mia, ou Mia. Ela sempre foi uma gata quietinha, calma, carinhosa, miava poucas vezes e nesse período eu trabalhava à noite e chegava por volta das 11h30 da noite em casa. No dia do relato, cheguei tarde em casa e estava assistindo TV como de costume e por volta da 1 da manhã comecei a ouvir uns sons estranhos vindo do quarto da minha mãe, onde ela e minha irmã dormiam juntas. Os sons se pareciam com gemidos baixos. Chamei pela minha mãe achando que ela poderia estar passando mal. Ela disse que estava bem. E foi aí que começamos a ouvir rosnados e miados agudos vindo debaixo da cama, como se a minha gata tivesse com muito medo de algo. Chamamos por ela, porém ela não respondia e nem parava de rosnar. Achamos que poderia ser uma cobra, uma aranha ou algo do tipo que estivesse assustando a gata, pois ela realmente nunca tinha ficado assim antes. Resolvemos acordar a minha irmã, que estava dormindo em cima da cama, para afastar a cama, sabe? Caso fosse de fato um animal que estivesse ali embaixo, para então olhar bem debaixo da cama, né? Para nossa surpresa, não havia nada lá. A gata estava completamente assustada e arrepiada, com o rabo grosso, olhando e rosnando para o nada. Ela estava tão assustada que se urinou e fez cocô no chão, de tanto medo. Tiramos ela de lá, limpamos a sujeira e, detalhe, não havia nada que pudesse tê-la assustado daquela forma. Ela não entrou mais no quarto e voltamos a dormir. No dia seguinte, acontece o segundo relato. Eu estava no trabalho, né? Então, quem conta esse relato é a minha mãe e a minha irmã. A minha mãe estava na sala e a minha irmã na cozinha, em frente à janela. A gata estava em cima da mesa, como de costume. Minha irmã conta que ela começou a olhar para o nada, rosnar e se arrepiar, de novo, seguindo algo com os olhos que circulava ou circundava a cozinha e ia para perto da minha irmã ou para a janela. Quanto mais próximo, mais altos os rosnados da gata ficavam. Minha mãe diz ter sentido uma energia pesada naquele momento e a minha irmã se afastou da cozinha levando a gata no colo, que depois se acalmou, que acabou se acalmando depois de um tempo. Mais uma vez não havia nada que pudesse assustá-la e ela não costumava agir assim. Até hoje não conseguimos olhar por muito tempo pela janela à noite e não sabemos o motivo. Um colega meu que é praticante de Umbanda, não sei bem os termos corretos, mas ele disse que a rua onde eu moro é muito utilizada para trabalhos e para rituais, por motivos que eu não entendi muito bem. Talvez próximo a uma encruzilhada, ou é uma encruzilhada, algo assim. Porém, na época em que eu voltava à noite do trabalho, era comum eu ouvir passos e me sentir observada do percurso da esquina da rua até a minha casa. Mas isso já é outro relato que eu deixo para outra hora. Um beijo para você, muito obrigada também pela sua história. E então, gente, gatos veem coisas que a gente não vê, né? Esses comportamentos, essas... Realmente, assim, a gente fica meio... E aí, uai, por que ele tá assim, né?
aqui também já peguei gato olhando meio assim, e você pensa, será que é um mosquitinho? O que que é que ele tá? Porque a gente não vê e eles estão lá assim, né? Então, você já teve uma experiência assim com gatos? Manda o seu relato pra gente, deixa os seus comentários e a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui. Tchau, tchau.